Então convidamos ele mais uma vez, neurocirurgião, Dr. Paulo Porto de Mello, bem-vindo. Boa tarde, Obrigado, prazer tê-lo aqui. Ele tem um trabalho seríssimo e eu sei o quanto hoje você tem trazido, né, para o Brasil algumas dessas cirurgias menos invasivas. Até para o pessoal de casa entender. Você é um profissional que dá aula fora do Brasil, certo? Exato. Quando a gente está falando dessas inovações e dessas melhoras em cirurgias, lá de fato ainda chega primeiro. Chega. Então, é importantíssimo que a gente tenha esse canal e que a gente saiba que aqui no Brasil a medicina também está ao alcance de todos e que também segue aí um protocolo que hoje a gente consegue uma cirurgia no cérebro menos invasiva. Consegue, Carol, consegue. Assim, a razão de chegar primeiro lá não é porque tenhamos aqui mentes menos brilhantes do que lá, mas é a questão do financiamento de pesquisa, que lá é muito mais abundante do que aqui no Brasil. Perfeito. Mas a gente consegue trazer as tecnologias para cá, às vezes com um certo delay, ou seja, com um certo intervalo de tempo. Mas esse tipo de procedimento que nós vamos demonstrar aqui está disponível, inclusive, em alguns hospitais do SUS. Olha só que legal. Então, acho que isso é importante, a população estar ciente. Para o pessoal de casa entender e a gente fazer uma comparação, quais tipos de cirurgias, então, o que a gente trata no cérebro como uma cirurgia como essa? Olha, Carol, hoje a gente tem um movimento muito grande de tentar invadir cada vez menos o paciente. Então a gente tenta fazer o que a gente fazia no passado de uma forma convencional, através de microcirurgia, mas a gente, para fazer o acesso cirúrgico, era muito agressivo. Hoje a gente tenta fazer isso por meio de incisões menores e a endoscopia ela ajuda. Então, que tipo de situação isso se aplica? Em alguns tumores cerebrais, principalmente da região da hipófise, em alguns casos de hidrocefalia, em alguns cistos, às vezes como método auxiliar na cirurgia de clipagem de aneurismas cerebrais, às vezes até em cirurgia de coluna, não esse endoscópio especificamente, mas existe um específico para a cirurgia de coluna que a gente faz também. Então, uma série de circunstâncias que a gente consegue invadir menos o paciente. AVC também está... O AVC a gente atua de uma outra forma, né? Mas existem relatos de utilização do endoscópio para a gente fazer a remoção de um hematoma cerebral, que é um dos tipos de AVC, que seria o AVC hemorrágico. Então, quando tem uma ruptura de alguma estrutura, um acúmulo de sangue forma um hematoma. Antigamente também a gente fazia uma incisão grande, uma craniotomia, abria o cérebro. Hoje em dia a gente consegue entrar com o endoscópio, lavar aquela região e tirar aquele coágulo, que é uma coisa que a gente sabe que muda significativamente, principalmente nos hematomas maiores, a sobrevida e a sequela do paciente. O que a gente mostrou aqui uma vez, você trouxe um cérebro, trouxe uma cabeça de um boneco, e a gente mostrou uma cirurgia que a gente abria o cérebro e mostrava ali a parte óssea, como que a gente chegava num elemento, por exemplo, um tumor, tudo isso. Hoje, então, a proposta é não abrir nada, só que nós vamos conseguir atingir tudo isso internamente com o uso desse aparelho. Isso. Então a ideia é justamente essa, Carol, a gente simular sem agredir muito o telespectador por conta do horário, né? Então a gente trouxe um melão, que é uma coisa que vocês têm facilmente em casa, então vocês vão ter noção, todo mundo sabe o tamanho de uma semente de melão, vocês vão ver o tamanho que vocês vão ver isso com a câmera. Isso serve para vocês terem ideia da precisão e da visão perfeita que um instrumento desse ele possibilita para o cirurgião. Isso mostra para vocês como é seguro ser operado por meio de uma endoscopia cerebral. Então foi essa a intenção da gente trazer o melão, de simular isso aqui, porque vídeo de cirurgia acho que não é todo mundo que acaba sendo consegue um pouco ver agressivo. Mas o legal, e eu acho que o bacana é que é assim, a gente sabe que ninguém está livre de qualquer diagnóstico, certo? Claro. Estamos vivendo, somos todos seres humanos. Então, quando a gente tem a informação e consegue visualizar, acho que a tranquilidade aumenta. Caso, muitas vezes, a gente não está falando só de tumor maligno, muitas vezes tumores benignos precisam ser operados. Carol, assim, é o que a gente fala e repisa aqui, né, toda vez. Para o telespectador é muito importante ter o conhecimento de que um diagnóstico de um tumor no cérebro é um diagnóstico, ele não é sentença de morte. Porque existem muitos tumores que são benignos, mas que como estão dentro do crânio, que é uma caixa fechada, eles precisam sair de lá, porque senão eles vão começar a crescer muito e competir com o cérebro. Mas uma vez que a gente tire ele dali, a pessoa está curada. Inclusive, a gente tem um depoimento para mostrar para vocês de uma pessoa que passou pela cirurgia. Por onde começamos, doutor Paulo? Olha, Carol, eu queria primeiro mostrar para o pessoal que está em casa a dimensão dessa pinça aqui.
Então isso aqui é uma das pinças que a gente utiliza, por exemplo, eu vou colocar contra o fundo preto, que fica mais fácil o pessoal em casa ver. Isso aqui é o que a gente utiliza geralmente para retirar uma lesão intracerebral quando a gente entra com endoscópio, tá vendo? A câmera consegue ver. E olha, a garrinha dela sai por dentro dela. Ó, agora você consegue ver a garra dela, tá vendo? Então isso vai por dentro do endoscópio, a gente vai demonstrar daqui a pouco. Só para o telespectador ter uma noção de tamanho, olha o tamanho do meu dedo perto disso aqui. É pequeno. É bem pequeno. Então para você que está em casa aí, dá para acompanhar que isso aqui realmente é pequeno, mas o que interessa é que faz e a gente consegue agredir menos o paciente dessa forma. E a garrinha é de fato para remoção ou de alguma coisa que precise sair de lá. Um cisto. Um cisto, a gente consegue perfurar a parede, esvaziar, puxar a membrana. Lógico, isso aqui eu trouxe 2 modelinhos de pinça, né? Existem dezenas de modelos diferentes e aí na hora do procedimento em si, o cirurgião ele escolhe o que vai ser adequado para aquela lesão que ele está tratando. E aí, minha diretora acho que conversou com você um pouquinho antes do programa começar e ela me falou rapidamente, ela falou, Carol, que coisa interessante, né? A cirurgia é feita pelo nariz? Pelo nariz. Antigamente a gente fazia uma janela aqui no crânio, então imagina para uma mulher, né, a gente tinha que raspar o cabelo e fazer uma incisão grande, abrir um pedaço do crânio, afastar o cérebro para chegar na região da hipófise, que é justamente o centro, né? Então agora a produção está mostrando para você que está em casa o acesso que a gente faz. A gente utiliza um orifício natural do corpo, que é o nariz, e a gente, navegando por dentro do nariz, a gente já cai diretamente ali no assoalho, na base do crânio. Entendi. Que a gente chama de assoalho da cela turca, que é onde está a hipófise. Então, aí vocês estão vendo a gente entrando pelo nariz, tirando um pouquinho desse osso, desse assoalho, e aí a gente, quando faz essa abertura, a gente abre a meninge. Aí está bem mostrando a cela turca, está se tirando o assoalho, já vê um vermelhinho ali que é a meninge, a dura mater. Quando a gente abre, isso aí vai entrar um bisturizinho daqui a pouco, a hora que a gente abre, a gente já cai de cara com a lesão e com a glândula hipofisária. E como o telespectador vai ver depois, a gente consegue uma visão muito, muito próxima. E com isso, com muito, muito, muito detalhe para diferenciar o que é tumor, o que é a glândula normal. Então a gente consegue ressecar a lesão com essas curetinhas redondas, tá vendo? A gente consegue ressecar a lesão preservando a glândula hipofisária normal. E depois, doutor Paulo, tudo volta para o lugar. Tudo volta para o lugar. E, enfim, o corpo também, a parte óssea, tudo, ele se reconstrói. Tudo volta para o lugar. O que a gente pede, né, nessa fase de cicatrização, que vai geralmente de 7 a 8 dias, a gente pede para o paciente tomar bastante líquido, porque quando a gente mexe, aí vocês estão vendo o fechamento, acaba extravasando um pouco do líquido que banha o cérebro. Então a gente pede para o paciente tomar bastante líquido, justamente para repor esse líquor. A gente pede para o paciente fazer um pouquinho mais de repouso. Por quê? Para evitar manobras súbitas, principalmente de assoar o nariz, espirrar. Por quê? Porque toda aquela região endonasal por dentro do nariz, ela está cicatrizando. Então, se você ficar fazendo manobras de força ali, para espirro, etc., você pode acabar rompendo a casquinha da ferida e aí ter problemas com isso. Mas, gente, que interessantíssimo. Antes tem que abrir a cabeça e agora... E olha como a gente consegue chegar, claro, para os leigos, ai, que aflição, vai chegar ali, vai abrindo membrana e tudo mais. De verdade, a medicina está aí para isso, os profissionais que fazem isso com muito amor, cuidam com muito carinho desses pacientes, gente, fazem com muita precisão. É o caso do Dr. Paulo, inclusive. E é muito curioso, Carol, porque quando eu fiz o meu treinamento aqui no Brasil, a gente tinha um livro que era meio dogmático, que se chamava Approaches to No Man's Land, ou seja, vias de acesso para a terra de ninguém. Ixi. Porque existia uma região cerebral que era considerada inacessível. E com o endoscópio hoje a gente acessa isso aí facilmente. Não é mais terra de ninguém. Não é mais terra de ninguém. Vamos ouvir então o depoimento de uma pessoa que fez exatamente essa cirurgia pelo nariz. Desculpa, qual é o nome dela? Fernanda. Vamos lá, quero conhecer a história da Fernanda. Oi, tudo bem? Meu nome é Fernanda, tenho 29 anos, sou aqui do sul de Minas, Varginha. Operei aí em São Paulo, eu tive aquela doença, síndrome de Cushing. Fiquei no hospital por volta de 7, 8 dias, aí retornei para Varginha
tive que fazer bastante repouso, bebendo muito líquido, não abaixar a cabeça, ficar mais tranquilinha, mais deitada, né, para manter esse repouso. E depois foi passando o tempo, fui melhorando. Hoje em dia parece que eu nem tive essa doença. Hoje eu levo a vida normal, faço tudo que eu quero, tudo que eu fazia antes da doença. Obrigada, Fernanda. Tá aí, né? É muito bom poder ouvir as histórias das pessoas que se recuperaram, que passaram. No final, doutor Paulo, te pergunto, paciente que passa por essa cirurgia, sai da cirurgia em quanto tempo? Assim, do hospital? Olha, depende muito. No caso dessa paciente, da Fernanda, ela tinha uma coisa que se chama síndrome de Cushing, devido a uma lesão da hipófise, que acaba alterando vários hormônios no corpo. Então, é um quadro que leva a pressão alta, aumento de colesterol e etc. E às vezes, quando a gente tira o tumor de uma forma súbita, isso desregula um pouquinho a pressão. Se o paciente não tiver nenhuma intercorrência dessa no pós-operatório, a gente dá alta no dia seguinte ou no máximo em 2 dias. Agora, se mexeu e aí o cérebro está se adaptando a essa nova situação, então a pressão está desregulada, está um pouco alta, vai embora quando tiver tudo em ordem. No caso da Fernanda, 7, 8 dias. Esse lance até da hipófise não é incomum. Não é incomum. Né? Muitas pessoas começam com alguns sintomas aí de vista, coisa e tal, e podem chegar num tumor, ainda que benigno, mais na hipófise. Podem, né? Tem várias alterações, né, Carol? O quadro clínico ele é variado, então pode ser dor de cabeça, uma dor de cabeça que não passa, uma alteração visual em mulheres, secreção como se fosse leite pela mama, alteração do ciclo menstrual, então tudo isso por variações hormonais. Então tudo isso tem que ser investigado. Vamos mostrar ao vivo como que é uma cirurgia menos invasiva. Mostramos mais ou menos com um 3D, uma animação. Isso, é uma animação. Agora a gente vai para a prática mesmo. Isso aqui, Carol, é uma ótica, né? Então, existe uma câmera aqui de alta resolução, que é essa peça aqui, e a fonte de luz, que é uma fonte de fibra ótica de luz branca, né? Então, é extremamente branca mesmo. Então, o que a gente faz, a gente simulou aqui um orifício natural, né? Justamente para a gente ter um acesso ao interior, e no corpo humano a gente usa o nariz. E a gente vai introduzir essa câmera por aqui, ó. E aí quando a gente introduz, a gente consegue já... Agora ali na tela, ó, meninos. Ter uma imagem... Aê, olha lá. Do interior, tá vendo? Aqui eu já tô vendo o interior do melão, ó. Que legal, hein? Então eu vejo as sementes aqui, ó. E então, essa nitidez? Essa nitidez. Então o pessoal que tá em casa... Lembre do tamanho de uma semente de melão e veja o que a gente consegue. Olha, isso aqui é uma bolinha do sumo do próprio melão que está lá, ó. Está lá dentro aí. A gente consegue ver, inclusive, isso? Olha. Consegue. Líquido mesmo? E aí, a gente consegue, inclusive, manipular isso. De que meio? Eu coloco uma pinça, vocês vão ver que ela vai sair ali na frente. E a gente consegue, com essa pinça saindo ali na frente, a gente vai abrir a garrinha dela e vocês vão conseguir então visualizar bem malhada. Que legal. Vocês vão ver, eu volto um pouquinho, vocês vão ver ela saindo ali na ponta. Ó. Ah lá. Ela tá aqui. A garrinha. Tá vendo? Ela tá aqui na minha frente, ó. Aí você consegue pegar. Eu consigo abri-la. Ela tá aberta. Pego alguma coisa e trago. E puxa. E é assim que a gente vai tirando. Veja a cavidade extremamente pequena, ó. Tá. Só que a hora que a gente olha o tamanho da semente de melão lá fora, aí a hora que a gente vai se aproximando, fica bem. A gente consegue vê-la em detalhes. Olha, até o líquido, gente. Até o líquido, né? Nossa, aí a gente consegue entrar com a pinça, a gente abre a pinça aqui dentro. Retira. Consegue mexer no que a gente quiser, tá vendo? E aí a gente vai, ó, tá vendo? Eu tô trazendo uma sementinha comigo, ó. E é assim que é realizada com sucesso a cirurgia menos invasiva. Então tá aqui, se a câmera quiser mostrar. Tá aí. Doutor Paulo, tenho que te agradecer que você trouxe todos esses equipamentos, trouxe tudo na realidade pra gente simular, pra gente se sentir ali num centro cirúrgico, né, num momento... Não perca as previsões das cartas no Mulheres. Daqui a pouco, 2h. Assista agora. Com muitos diagnósticos. Vou agradecer, tem o site do Dr. Paulo, quem quiser saber mais, doutor abreviado pauloportodemelo.com.br. Você pode segui-lo no Insta, no @ppmelo, que seria de Paulo Porto de Melo. Então,
ppmelo no Instagram. Tire suas dúvidas e o mais importante, não brinque com a saúde, né? Já que a gente tem tudo isso hoje ao nosso favor, do nosso lado, vamos seguir em frente, vamos procurar ajuda, como deve ser, né? Com muito mais informação é muito melhor. Com certeza, Obrigada mais Carol. uma Obrigado vez. Você. Sempre um prazer assistir às suas aulas. Obrigado.